Fala futuro R1, você aí que já vai fazer a prova do ENARE nesse domingo. Aqui é a Prof. Lídia e essa é a nossa última revisão, né? A nossa revisão de véspera, temas finais de conhecimentos específicos de enfermagem para o ENARE, pessoal, tá? Então, nessa aula de hoje, nós vamos resolver questões de urgência e emergência, paciente crítico, traumas, saúde da criança e saúde da mulher, tá certo? É óbvio, gente, que assim, não tem como explanar todo o assunto, né? O conhecimento, ele é muito vasto, essas matérias, elas têm vários assuntos bem específicos, então a gente vai trabalhar aqui em cima das questões que nós vamos resolver, tá certo? Então, vem comigo, bora lá para a nossa primeira questão. Questão de número 1, pessoal. Uma questão aqui, né, de 2024. A parada cardiorrespiratória acontece quando o coração é incapaz de bombear o sangue pelos órgãos e tecidos do corpo. Pode ser causada por arritmia, como fibrilação ventricular, bradicardia progressiva ou assistolia. O algoritmo de PCR para adultos que consta nas diretrizes da American Heart Association de 2020 para que a ressuscitação cardiopulmonar seja eficaz e com qualidade indica que... Então, vamos avaliar aqui as nossas alternativas. Primeira, letra A. A ventilação deve ser excessiva para que haja eficácia na desobstrução de vias aéreas superiores? Não, gente. A ventilação ela não deve ser excessiva, tá? Então, essa letra A aqui já está errada. Letra B. Deve-se comprimir o tórax com força, pelo menos 5 centímetros e rápido, 100 a 120, né? Compressões por minuto e aguardar o seu retorno total. Perfeito, letra B de bola é o nosso gabarito, né? A questão da compressão aqui é de 5 a 6 centímetros, né? Aqui no adulto, o ritmo é de 100 a 120 por minuto e realmente a gente tem que aguardar o retorno total, né? Do tórax. Então, letra B de bola, gabarito. Letra C fala: os responsáveis pelas compressões do tórax devem alternar no tempo de pelo menos 5 minutos. Errado, é a cada 2 minutos, tá? Letra D. Sem via aérea avançada, a relação compressão-ventilação deve ser 15:2. Errado, deve ser 32, tá? Letra E. Seja feita a compressão rápida de 140 a 160 e aguardar o retorno total do tórax. Errado, né? É de 100 a 120. Então, letra B de bola é o nosso gabarito. E vamos aqui revisar um pouco sobre esse tema, né, aqui, a parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória é uma emergência médica grave, tá? Que requer atendimento imediato. Então, deve-se avaliar inicialmente a segurança da cena, se o paciente, né, a vítima, responde chamando-a ou tocando-a. Acionar a emergência médica se estiver em ambiente extra-hospitalar, né, ligar para o SAMU, checar a respiração e pulso em até 10 segundos e iniciar a RCP se a vítima não estiver respirando ou em gasping, tá? Para uma RCP de alta qualidade, deve-se organizar o atendimento na sequência aqui que já é bem conhecida, que é CABID, né? Nossa sequência aqui CABID, que o C é de circulação, o A é de via aérea, o B de respiração e o D de desfibrilação. Com relação às compressões torácicas, pessoal, a frequência delas, qual que é? De 100 a 120 por minuto, tá? Em adultos e adolescentes, com 1 ou 2 socorristas, nós temos aqui uma relação de 32, ou seja, né, 30 compressões para 2 respirações. Crianças e bebês, com um socorrista, a relação se mantém 32 e se tiver 2 ou mais socorristas, aí a relação é 15:2. Qual deve ser a profundidade dessas compressões? Em adultos, pessoal, é de 2 a 2,4 polegadas, que equivale aqui a 5 a 6 centímetros,
Em crianças e bebês, é no mínimo 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax, que equivale a 2 polegadas, ou seja, 5 centímetros aqui em criança, tá? É aceitável uma interrupção nas compressões por um período de até 10 segundos. Com relação à cadeia de sobrevivência da PCR intra-hospitalar, nós temos aqui no primeiro elo reconhecimento e prevenção precoce, né? Eu tenho que reconhecer essa parada cardiorrespiratória precocemente. Segundo elo, acionamento do serviço médico de emergência. Terceiro elo, RCP de alta qualidade. Quarto elo, a desfibrilação. O quinto elo, cuidados pós-PCR. E o último elo, recuperação. Já a cadeia de sobrevivência da PCR extra-hospitalar, ela é composta pelos seguintes elos. Primeiro, acionamento do serviço médico de emergência. Segundo, RCP de alta qualidade. O terceiro elo, desfibrilação. O quarto elo, ressuscitação avançada. O quinto elo, cuidados pós-PCR. E o último elo, nós temos aqui a recuperação. Quais são os medicamentos administrados na parada cardiorrespiratória, né? Nós vamos aqui enfatizar a questão da adrenalina, né? Que é a primeira droga de escolha utilizada em qualquer ritmo da PCR. Tem outras drogas que também podem ser utilizadas, mas vamos falar aqui da adrenalina, tá? Ela é a primeira droga de escolha, é um importante vasoconstrictor. A dose no adulto é de 1 miligrama, né? Intravenosa ou intraóssea em bolos, seguido por 20 ml de soro fisiológico a 0,9% e elevação do membro superior. Deve-se repetir, né, essa sequência entre 3 a 5 minutos. E a dose na criança é de 0,01 miligrama, né, por quilo, intravenosa ou intraóssea, ok? E também deve-se repetir entre 3 a 5 minutos. Quais são os ritmos da PCR? Nós temos os ritmos chocáveis, tá? E os ritmos não chocáveis. Isso aqui sempre é importante a gente saber para as provas, né? Não só para a prova do ENARE, mas no geral você precisa saber disso aqui, porque sempre é cobrado nas provas. Quais são os ritmos chocáveis, pessoal? Nós temos aqui a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular. E os ritmos não chocáveis, nós temos aqui a sistolia e a atividade elétrica sem pulso. Eu já vi questão da banca FGV que também cobrou esse traçado aqui, que é representado aqui na figura, para o candidato conseguir identificar, né, pela imagem, qual é o ritmo da PCR. Então, quando a gente vê essa imagem de fibrilação ventricular, o que é que você tem que prestar atenção? Olha aqui como isso aqui tudo está desorganizado, pessoal. Não dá para discernir aqui nenhuma onda. Então, é algo muito desorganizado. Já na taquicardia ventricular, você já percebe uma certa, né, organização. Olha que tem uma simetria entre as ondas. Na fibrilação, aqui é tudo totalmente assimétrico. Então, tenta lembrar dessas informações, né? Fibrilação ventricular, as ondas vão estar bem assimétricas, né? Se cair uma imagem como essa aqui na sua prova, tá? Na taquicardia ventricular, você já percebe uma simetria um pouco maior, né? A sistolia, né? É só uma linha assim reta, né? E a atividade elétrica sem pulso, a gente tem aqui a distinção de algumas ondas, né? E uma linha reta. Então, eu não sei você, mas, por exemplo, eu funciono bem com essa questão da memória, né? Aqui fotográfica. Então, tenta lembrar aí das imagens, né? Também assimilar de acordo com as dicas que eu falei, para caso, né? Se for cobrada alguma questão parecida aqui na sua prova, você vai conseguir gabaritar. Combinado? Com relação ao uso do desfibrilador, ele é indicado para o tratamento da fibrilação ventricular e da taquicardia ventricular, que são o quê? Como nós vimos anteriormente, são os ritmos chocáveis, tá? Nós temos o desfibrilador monofásico e o desfibrilador bifásico. O monofásico é até 360 joules e o desfibrilador bifásico é de 120 a 200 joules. Em crianças é indicado o primeiro choque 2 joules por quilograma e o segundo choque 4 joules por quilograma. Os próximos choques
maior ou igual a 4 joules por quilograma, sendo no máximo 10 joules por quilograma ou a dose para o adulto. Para utilizar o DEA, o profissional de enfermagem deve posicionar corretamente os eletrodos no peito da vítima, justamente aqui como mostra, ó, nas imagens, né? Esse é o posicionamento correto. Deve-se garantir também que ninguém esteja tocando a vítima, né? As pessoas ao redor devem afastar, tá? Ninguém esteja tocando a vítima durante o choque elétrico e seguir as orientações de voz e visuais do procedimento. Com relação à assistência de enfermagem no suporte avançado de vida, checar a responsividade, se não responsivo, verificar a respiração e o pulso em até 10 segundos, providenciar as maletas de drogas e de vias aéreas, se a respiração estiver ausente ou em gasping, né, a gente vai fazer aqui o seguinte: respiração ausente ou em gasping e pulso presente, deve-se abrir a via aérea e aplicar insuflação entre 5 a 6 segundos, né, sendo que 10 a 12 por minuto, e verificar o pulso de 2 em 2 minutos. Se o pulso estiver ausente, deve-se iniciar aqui imediatamente a RCP, né, as compressões de 100 a 120 por minuto, mais 2 insuflações no início com bolsa válvula máscara com reservatório e oxigênio adicional. O DEA já está disponível? Então deve-se posicionar as pás e checar qual ritmo, né, o paciente apresenta. Se for um ritmo chocável, que aí no caso seria a fibrilação ventricular ou a taquicardia ventricular, deve-se aplicar um choque, né, único com o DEA, né, monofásico ou bifásico, e reiniciar a RCP após o choque. Manter a RCP até chegar no hospital ou a vítima apresentar sinais de retorno aí da circulação. Se for um ritmo não chocável, qual que é a conduta, né? Deve-se reiniciar a RCP por 2 minutos, checar novamente o ritmo. Se permanecer não chocável, iniciar o protocolo de assistolia ou protocolo AESP. Realizar de forma simultânea também os seguintes procedimentos. Então, simultaneamente, a equipe médica deve instalar o dispositivo de via aérea avançada, preferencialmente a intubação orotraqueal. Se a intubação estiver muito difícil, aí pode-se considerar também o uso da máscara laríngea. Confirmar a ventilação efetiva e fixar o dispositivo escolhido. Após a instalação da via aérea avançada, deve-se manter as compressões torácicas contínuas, sem pausar para a insuflação. As insuflações aqui vão ser mais ou menos 10, né, por minuto, sendo 1 a cada 6 segundos, não sincronizadas aqui na via aérea avançada, né? Mas checar o ritmo a cada 2 minutos. Instalar também o acesso venoso periférico ou intraósseo, ok? Então aqui são algumas informações que a gente revisou sobre a assistência, né, aqui na PCR. Questão de número 2. Uma situação de emergência bastante comum é a de pessoas com sinais de obstrução das vias aéreas superiores. Se ela não receber atendimento rápido, poderá sofrer hipóxia progressiva, lesão cerebral e até morrer rapidamente, caso a via esteja totalmente obstruída. Nesse caso, a manobra de Heimlich é um procedimento a ser prontamente executado pelo enfermeiro. Nesse caso, a forma correta de se aplicar essa manobra é... Então, vamos aqui analisar os nossos itens. Letra A, dá-se golpes mandibulares em decúbito dorsal, gente, nada a ver, né, com a manobra. Letra B, fazer-se pressão nas asas do nariz do paciente, totalmente errado. C, colocar-se o paciente sentado, encostar-se seu queixo no peito, flexão por 1 minuto, gente, nada a ver aqui, né, sem pé nem cabeça, como eu gosto de falar. Letra D, colocar-se o paciente sentado com a coluna em ângulo de 90 graus no meio de uma maca e girar a cabeça lateralmente, mantendo-se essa rotação durante toda a manobra. Nada a ver. Letra E, dar-se golpes abdominais subdiafragmáticos. Aqui sim, letra E é a nossa resposta, tá? E relembrando aqui, né, o atendimento de enfermagem e suporte básico de vida, né, no caso aqui do engasgo.
Quando o paciente apresentar uma obstrução leve, paciente responsivo, deve-se acalmar o paciente e estimular a tosse, né? Fulano, tenta ir tossir, porque aí só dele tossir, às vezes o paciente vai conseguir já, né, tirar aí conter o engasgo, né? Desobstruir as vias aéreas. Obstrução grave em paciente responsivo, aí eu vou fazer a manobra, tá certo? E a obstrução grave em paciente irresponsivo, deve-se iniciar a RCP e remover o corpo estranho se possível. O encorajamento da tosse, pessoal. O profissional de enfermagem pode encorajar a vítima a tossir, pois a tosse ajuda a expelir o objeto preso nas vias aéreas, né, que eu falei anteriormente. Se a vítima estiver tossindo, o profissional deve ficar próximo para fornecer apoio. A técnica de Heimlich, né? É um nome até difícil de dizer, né, gente? Se a vítima não estiver conseguindo tossir, a obstrução das vias aéreas estiver causando dificuldade respiratória, o profissional deve realizar essa técnica. Como é a técnica? A execução da manobra em paciente com obstrução grave e responsivo. Como que é? Deve-se posicionar-se por trás do paciente com seus braços à altura da crista ilíaca. 2. Posicionar uma das mãos fechada com a base do polegar encostada na parede abdominal entre o apêndice tifoide e a cicatriz umbilical, né? Aqui um pouquinho como mostra aqui nessa imagem. 3. Com a outra mão espalmada sobre a primeira, comprimir o abdômen em movimentos rápidos, direcionados para dentro e para cima em J, né? Como fala aqui no item, dá-se golpes abdominais, né, subdiafragmáticos, tá? E 4, repetir a manobra até a desobstrução ou o paciente tornar-se não responsivo. Então, é uma manobra que é importante, né, gente, de primeiros socorros, né, que todas as pessoas deveriam saber fazer. Observação: em pacientes obesas e gestantes no último trimestre, realize as compressões sobre o externo, né, na linha intermamilar e não sobre o abdômen. Então, nesses casos específicos de pacientes obesos ou gestantes, né, deve-se realizar essas compressões, essas manobras sobre o externo, na linha intermamilar e não sobre o abdômen. Questão de número 3. Em um paciente que sofreu infarto agudo do miocárdio, a enzima cardíaca cuja normalização ocorre em torno de 72 horas é a CKMB, tá certo? Essa, pessoal, é a primeira enzima a se elevar em caso aqui de infarto agudo do miocárdio, tá? É a primeira enzima a se elevar, chegando em média ao seu pico nas 24 horas após o início da dor pré-cordial. Devido à sua curta meia-vida, ela retorna aos níveis pré-infarto entre aproximadamente o segundo e o terceiro dia, né? Que seria aqui em média de 72 horas, tá certo? Questão de número 4. Acerca da insuficiência respiratória e modalidade de ventilação mecânica, analise as afirmativas a seguir, assinale V para a verdadeira e F para a falsa. Primeira afirmativa: a ventilação não invasiva com pressão positiva possibilita a assistência ventilatória com FO2 e pressão positiva controladas de vias aéreas sem a necessidade de via aérea artificial invasiva. Justamente, correto, tá? Verdadeiro. Segundo, um dos critérios que indicam a intubação traqueal e a ventilação mecânica é a persistência de hipoxemia após a administração de oxigênio, correto também, verdadeiro. Na ventilação com suporte de pressão, a pressão inspiratória é aplicada durante a inspiração espontânea do paciente, incrementando o volume inalado e reduzindo o trabalho respiratório. Isso mesmo, por isso que é chamado aqui, né, de ventilação com suporte de pressão. Então, todos estão verdadeiros. Logo, nosso gabarito é a letra C. Se você sentiu aqui, ao responder essa questão, que você não lembra mais dessas informações de ventilação mecânica, aproveita hoje, dá uma revisada, tá certo? Nos tipos de ventilação mecânica, para você relembrar essas informações que são importantes. Nós não vamos adentrar muito aqui nesse tema, porque é um tema bem, né, complexo, cheio aqui de detalhezinhos, então a gente passaria muito tempo aqui só nessa questão. Então, vamos avançar, e se você percebeu que você não lembra mais dos modos de ventilação, né, vai dar uma revisada depois aqui da aula. Já anota aí esse assunto para você revisar. Questão 5.
No atendimento a um paciente com sinais e sintomas sugestivos de síndrome coronariana aguda, uma das condutas recomendadas é a realização de ECG de 12 derivações em um período de até, gente, a realização do ECG aqui deve ser em até 10 minutos, tá? Letra C é o nosso gabarito. E sobre a síndrome coronariana aguda, né, pessoal, o que é? É uma condição de emergência que se caracteriza pelo início súbito de isquemia do músculo cardíaco, podendo resultar em necrose, ou seja, um infarto agudo do miocárdio, se intervenções definitivas não forem realizadas de forma imediata. Inclui aqui a angina instável e o infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST. Para identificar o tipo e o local do infarto agudo do miocárdio, um ECG de 12 derivações ele deve ser realizado, né, nesse período de até 10 minutos, tá? A maioria dos pacientes com síndrome coronariana aguda apresenta um sintoma comum. Qual é esse sintoma? É dor no peito, que surge de forma súbita e persistente, mesmo após repouso e uso de medicamento. Vamos lá. Questão de número 6. O distúrbio ácido básico causado por hiperventilação e que está realizado em um pH maior que 7,45. pH maior que 7,45, pessoal, é o que? Alcalose. Para você relembrar, o nosso valor aqui do pH, ele vai girar em torno de entre 7,35 a 7,45. Abaixo de 7,35 é considerado o que? Acidose. Acima de 7,45 é considerado alcalose. Então, pelo valor aqui que ele falou na questão, eu já sei que se trata de uma alcalose. Então, já vou riscar os itens que falam de acidose. E agora eu só preciso saber o foco dessa alcalose, se ela é aqui metabólica ou se ela é respiratória. Está relacionada a um pH acima de 7,45 e uma redução da PCO2, né, da pressão aqui de dióxido de carbono. Então aqui, pessoal, eu tenho uma alcalose respiratória, tá? Deixa eu marcar aqui. Alcalose respiratória. Letra E é o nosso gabarito, ok? Falando um pouco sobre os distúrbios ácidos básicos, né? Eles são alterações patológicas da pressão parcial de dióxido de carbono ou de bicarbonato, resultando em valores de pH arterial fora do padrão. Quais são os distúrbios que nós podemos encontrar e avaliar através do exame que é a gasometria arterial? Acidose respiratória metabólica ou mista e a alcalose metabólica respiratória ou mista. Quais são os parâmetros avaliados, né? Através aqui da gasometria, eu consigo avaliar o pH, que gira em torno de 7,35 a 7,45, a pressão arterial parcial de oxigênio, que é aqui os valores de referência de 80 a 100, pressão arterial parcial de dióxido de carbono, que vai aqui entre 35 a 45 milímetros de mercúrio, o bicarbonato de 22 a 26 e aqui as bases, né? BE, representado pela sigla BE, é de -2 a +2, tá? É super importante que você saiba para a sua prova, pelo menos aqui esses parâmetros, tá certo? Então, pH, necessariamente você tem que saber que é entre 7,35 a 7,45, a pressão parcial de oxigênio de 80 a 100, né, a pressão aqui de oxigênio, a pressão de dióxido de carbono é de 35 a 45, ó, o valor aqui, você pode tentar lembrar dos números interligando aqui ao pH, né, que é 7,35 a 7,45. O bicarbonato é de 22 a 26, aqui é a faixa de normalidade, ok? Então, a acidose nada mais é que aqui um aumento, né, dos íons H+, ok? Caracterizada por pH menor que 7,35. Uma acidose respiratória
ela ocorre quando eu tenho um aumento da pressão de CO2, né? Então, aqui um aumento da pressão parcial de dióxido de carbono, tá? Sinaliza dificuldade de eliminação de CO2 causada por hipoventilação, ou seja, o paciente não está conseguindo realizar a troca gasosa de forma eficaz, levando à retenção de CO2, deixando o meio mais ácido. O bicarbonato aqui nesse caso, ele pode estar normal ou elevado para tentar compensar essa acidose, né? Porque sempre a gente vai ter esses mecanismos compensatórios no nosso organismo. Então, quando o nosso organismo percebe que está tendo muita retenção de CO2, automaticamente ele já vai querer compensar através do bicarbonato, tá? Acidose metabólica. A acidose metabólica, ela configura-se como uma redução aqui nos níveis de bicarbonato. Então, a concentração do bicarbonato, ela vai depender da função renal. A acidose metabólica sinaliza dizer que o sistema renal está eliminando muito bicarbonato, que é uma base. Consequentemente, se o nosso organismo está eliminando muito uma base, o nosso meio vai ficar mais ácido, causando dessa forma uma acidose metabólica, tá? A pressão de CO2 ela pode estar normal ou diminuída aqui neste caso para compensar a acidose metabólica. Acidose mista, pessoal. A acidose mista é quando eu tenho, né, tanto um aumento da pressão de CO2 como também uma diminuição do bicarbonato. Então, ela acontece quando há uma falha tanto no componente respiratório, então vou ter retenção de CO2, como também no componente renal, vou ter aqui um aumento da eliminação do bicarbonato. Então, aqui a gente tem uma acidose chamada de mista, né? Tanto que os pulmões como os rins estão aqui pedindo aqui socorro, né? As imagens. Já a alcalose, pessoal, a alcalose é quando eu tenho uma redução nos íons H+, ela é caracterizada por pH maior que 7,45, tá? E se ela é de origem respiratória, ela vai acontecer devido a uma diminuição da pressão aqui de CO2. Então, ela ocorre quando o sistema respiratório elimina o CO2 mais rapidamente do que é produzido. Condições que causam hiperventilação, por exemplo, podem resultar em uma alcalose respiratória, né? Porque devido à hiperventilação eu vou estar liberando mais dióxido de carbono, tá? O bicarbonato aqui ele pode estar normal ou reduzido para compensar a alcalose respiratória. Já a alcalose metabólica, ela que vai ser marcada pelo aumento do bicarbonato, o excesso de base e a perda de ácidos no organismo podem provocar a alcalose metabólica. A pressão de CO2 pode estar normal ou elevada para compensar essa alcalose metabólica. E aqui eu também posso ter a alcalose mista, que vai ser marcada tanto pela diminuição do CO2, como também pelo aumento do bicarbonato, e ocorre quando há falha nos dois componentes, né? No componente respiratório e também no componente renal, ok? O que é a gasometria arterial, gente? A gasometria arterial é o exame realizado para identificar os distúrbios ácido-base, conforme a resolução 639 de 2020 do COFEN, no âmbito da equipe de enfermagem, constitui procedimento privativo do enfermeiro. Então, dentro da equipe de enfermagem, é somente o enfermeiro que realiza a gasometria, tá? A coleta de sangue é realizada em qual artéria? Preferencialmente na artéria radial. Qual é o passo a passo para eu conseguir interpretar os resultados de uma gasometria? O primeiro que eu vou observar é o valor do pH. O pH está entre 7,35 a 7,45, então, sei lá, está lá no paciente 7,38. Então, está normal, porque está dentro desse intervalo, tá certo? Se estiver dentro desse intervalo de referência, né, o meu pH está normal. Se estiver menor que 7,35, ele vai aqui sinalizar que está havendo uma acidose. E se estiver maior que 7,45, vai sinalizar uma alcalose. Qual parâmetro causou a alteração do pH? É o próximo aqui que eu tenho que identificar. Avalie, então, os valores da pressão de CO2 e do bicarbonato para identificar qual é a causa do distúrbio. Mecanismos compensatórios visam o retorno do pH ao normal. Então, está havendo algum mecanismo compensatório?
De maneira geral, os distúrbios metabólicos são compensados pelo sistema respiratório, ao passo que os distúrbios respiratórios são compensados pelos mecanismos metabólicos. Assim, o distúrbio ele pode estar compensado, né? Se já está começando a ter uma alteração no mecanismo compensatório, pode estar parcialmente compensado se o mecanismo respiratório ou o metabólico entrou em ação, mas o pH ainda não voltou ao normal, e descompensado se não tiver aqui tido nenhuma alteração nesse mecanismo aqui compensatório, tá bom? Então aqui, pessoal, sobre esse tema é importante resolver muitas questões mesmo, para você conseguir, entender e entendendo a cada questão, né, interpretando mesmo os valores, né, de acordo com os parâmetros que nós vimos. Tudo bem? Vamos continuar então. De acordo com as diretrizes atualizadas da American Heart Association, em pacientes com quadro de intoxicação combinada por opioides e benzodiazepínicos, o primeiro antídoto recomendado por possuir um nível de segurança melhor é a... Pessoal, aqui nós temos uma intoxicação combinada, tá? De opioides e benzodiazepínicos. E nesse caso aqui é recomendada a naloxona, tá certo? No caso aqui dessa intoxicação combinada. Pensei que eu ia espirrar. Os bisus, quais são os bisus aqui que a gente vai ver agora? Diante de intoxicações agudas por somente benzodiazepínico, né? O antídoto utilizado é flumazenil. Em caso de intoxicação por opioides, o antídoto recomendado é a naloxona. Em caso de intoxicações por organofosforados, né, veneno aqui, o antídoto utilizado é atropina. Em caso de intoxicação por paracetamol, o antídoto utilizado é N-acetilcisteína. E em caso de intoxicação combinada por opioides e benzodiazepínicos, aí é conforme aqui nós vimos, né? A naloxona, ela possui um perfil de segurança maior. Por isso que ela deve ser administrada, né, antes aqui da administração do flumazenil ser colocada em questão. Questão de número 8. Um paciente politraumatizado apresentou alguns sinais e sintomas sugestivos de fratura de base de crânio, entre os quais equimose na região mastoidea. Essa manifestação clínica é chamada de, pessoal, equimose na região mastoidea é uma característica do sinal de Baitley, enfim, né? Do sinal aqui desse cara aqui, ok? Letra C é o nosso gabarito. E vamos aqui ao comentário dessa questão. As fraturas de base de crânio ocorrem comumente através do osso temporal. Os pacientes com essas fraturas apresentam alto risco de hipertensão intracraniana. Alguns sinais clínicos podem ser observados, né? Otorreia, rinorreia e os sinais de... Aí tem o sinal de Baitley, que é caracterizado aqui por equimose na região mastoidea, indica fratura de base de crânio e acúmulo de sangue na membrana timpânica, né? Justamente que como mostra na imagem. E nesse trauma aqui também, na fratura de base de crânio, pode ser aqui observado, né, a equimose periorbital, que é conhecido como olhos de guaxinim, né? Se assemelha aqui a um guaxinim. Então, como mostra aqui na imagem, pode ter aqui também a equimose periorbital, ok? Questão de número 9. Considere o XABCDE do trauma no atendimento a um paciente politraumatizado. As ações relacionadas às duas primeiras letras do mnemônico devem ser voltadas para... Pessoal, ele quer simplesmente que você saiba o que é que quer dizer, né, cada letra do XABCDE do trauma, né, um mnemônico aqui super conhecido. Então, o X, nós sabemos que é de hemorragia, né? E o A é de vias aéreas. Então, vamos lá. Letra A, estado neurológico circulação, falso. Letra B, avaliação da circulação e da frequência respiratória. Deixa eu aumentar aqui minha tela. Opa, pronto. Avaliação da circulação e da frequência respiratória.
falso, né, gente? Nós já vimos que é hemorragia e vias aéreas. Letra C, prevenção de hipotermia e estabilização da coluna vertebral. Falso. Letra D, estabilização da coluna vertebral e permeabilidade das vias aéreas. Não, então sobra como gabarito a letra E, que fala contenção de hemorragia externa grave e avaliação das vias aéreas com proteção da coluna vertebral. Então, letra E, perfeita, é o nosso gabarito. E para você relembrar, né? X é de hemorragias e sanguinantes, tá? A é de manter vias aéreas e estabilização da coluna vertebral. O B é de respiração e ventilação. O C é de circulação e controle de hemorragias. O D é de avaliação neurológica. E o E é de exposição e controle de hipotermia. Questão de número 10. Na avaliação secundária, realizada no atendimento a um paciente adulto vítima de trauma, a letra P do mnemônico SAMPLA está relacionada ao seguinte aspecto a ser investigado. Então, a letra P está relacionada ao histórico do paciente, né? A história passada. Então, letra A, histórico de doenças ou problemas clínicos, já é o nosso gabarito. Vamos aqui relembrar? A avaliação secundária no atendimento do politraumatizado consiste em um exame físico completo, crânio-caudal e uma história resumida sobre o paciente, que aqui é através da história SAMPLA, né? Após estabilidade clínica. Então, no exame secundário, vou ver aqui a história SAMPLA. O S é de sinais e sintomas. O A é de alergias. O M é de medicamentos, então checar o uso de drogas inotrópicas ou cronotrópicas, anticoagulantes, insulina. O P é de passado médico, então é o histórico aqui dele, né? Fez alguma cirurgia, né? Já teve alguma doença que pode interferir na avaliação, na resposta. O L é de líquidos e alimentos ingeridos recentemente. E o A é de eventos relacionados com o trauma. Então, detalhar o mecanismo do trauma. Então, esse é o significado, né, da nossa sigla SAMPLA, ok? Questão de número 11. Com base nos protocolos de assistência ao recém-nascido, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos lá. Questão de número 11. Deixa eu pegar aqui minha canetinha de volta, que ela fugiu aqui, pronto. Primeiro, no RN saudável e com boa vitalidade ao nascer, recomenda-se clampear o cordão umbilical, no mínimo, 60 segundos após a extração do concepto do útero materno, verdadeiro. Letra B, a segunda afirmativa, a aspiração de vias aéreas deve ser realizada de rotina, tanto em recém-nascidos a termo como nos prematuros. Pessoal, a aspiração de vias aéreas ela não é recomendada de forma rotineira. Então, esse aqui está falso. E o terceiro, logo após o nascimento, os recém-nascidos de mulheres com hepatite B devem receber imunoglobulina humana e anti-hepatite B. Verdadeiro. Então, aqui nós temos 1 e 3 corretos. Letra D é o nosso gabarito. Comentário sobre a questão. Pessoal, o clampeamento do cordão umbilical, né, sobre ele existem diferentes referências, tá? Nós podemos aqui considerar. Às vezes tem alguns bancos que ainda gostam de cobrar referências mais antigas, mas pelo que eu vi, né, essa questão já cobrou aqui algo mais atual. Então, conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria 2022, não existe necessariamente um consenso sobre o momento ideal para pinçar o cordão umbilical, né? Porém, quando a circulação cessar, que é em média de 2 a 3 minutos, né, que eu consigo perceber pela palpação delicada direta do cordão umbilical, se eu ver que não tem mais pulso, não haverá benefícios para manter. Então, já posso aqui clampear o cordão umbilical. Sabendo disso, quando é que esse clampeamento deve ocorrer? Entre 1 a 3 minutos no RN de termo com boa vitalidade, né? Segundo as técnicas assépticas. Antes, as diretrizes de 2017 diziam que o clampeamento deveria ocorrer entre 1 a 5 minutos. E agora, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca é que deve ocorrer entre
1 a 3 minutos aqui no RNAT. No RN prematuro, o clampeamento do cordão deve ocorrer depois de 30 segundos no prematuro que nasceu aqui com idade gestacional, né, menor que 34 semanas de gestação, e depois de 60 segundos no neonato pré-termo tardio, tá certo? Com relação à aspiração das vias aéreas, não é aqui de rotina, tá? A aspiração não é recomendada. E recém-nascidos de mães com hepatite B, além da primeira dose da vacina hepatite B aplicada ao nascer, eles devem receber também a imunoglobulina, ok? Questão de número 12. Na consulta de puerpério de uma criança com 6 meses, o enfermeiro palpou a fontanela bregmática e explicou para a mãe que isso era normal, porque essa fontanela fecha entre... Pessoal, a fontanela bregmática, ela fecha entre 9 a 18 meses, tá? Então, isso é normal. A fontanela bregmática, também chamada de anterior, ela vai ter em média de 1 a 4 centímetros e fecha-se entre 9 a 18 meses. E a fontanela lambdoide ou posterior, que em média que é aproximadamente 0,5 centímetros, ela fecha-se entre 4 a 8 semanas, né? Cerca de 2 meses. É aquilo que antigamente as pessoas chamavam de moleira, né? Não sei qual é o seu estado, mas lá no Nordeste o pessoal chamava assim, né? De moleira, moleira da criança, né? 13ª questão. A icterícia fisiológica é a causa mais comum de icterícia neonatal. Assinale a opção que apresenta um dos critérios que caracterizam esse quadro. Então, vamos lá. A icterícia fisiológica, pessoal, é aquela que aparece tardiamente, tá? Após 24 horas de vida. Então, aqui nós temos letra B como nosso gabarito. E sobre a icterícia neonatal, né? Vamos aqui falar sobre ela. Ela é representada pela hiperbilirrubinemia, que é a concentração de bilirrubina indireta ou direta maior que 1,5 mg por decilitro, desde que esta última represente mais de 10%, do valor de bilirrubina total, ok? A icterícia ela pode ser caracterizada em fisiológica ou patológica. A fisiológica, considerada quando surge entre 48 a 72 horas após o nascimento, né? Tardiamente, após as 24 horas, né? Também pode ser encontrado nas questões dessa forma, como nós vimos na questão anterior, tendo como causa a hemólise exagerada e imaturidade das células hepáticas. A icterícia fisiológica geralmente incide da face ao tórax. A icterícia patológica é aquela que surge antes de 24 horas de vida do RN. Então, a icterícia patológica, ela surge precocemente, tá? Memoriza aí essa informação. Antes de 24 horas, a icterícia patológica, ela surge. Ou quando o valor de bilirrubina total for maior que 12 mg por decilitro, independentemente da idade do RN. Quais são as zonas de icterícia, né? As zonas de Kremer, né? Que são bem conhecidas aqui. A zona 1 é a icterícia de cabeça e pescoço, tá? Então, aqui tem média de 6 mg por decilitro. Zona 2, icterícia até o umbigo, 9 mg. Zona 3, icterícia até os joelhos, 12 mg. Zona 4, icterícia até os tornozelos e ou antebraços, 15 mg. E zona 5, icterícia até a região plantar e palmar, que é aqui o valor de 18 mg por decilitro. Um bizu para você aprender. Note que são 5 zonas. Primeiro você vai aprender quais partes corporais cada zona atinge, né? Cada zona que vai contemplar. Depois, o valor mínimo da bilirrubina total considerado como icterícia. Após isso, note que o valor de bilirrubina total vai aumentando de 3 em 3 mg. Então, primeiro é 6, ó. Depois 9, depois 12, depois 15, depois 18. Então, vai aumentando em 3 em 3, né? Então, aqui, isso você não precisa necessariamente memorizar. Você precisa aqui entender quais são as partes corporais que cada zona contempla, ok? E o valor mínimo, né? Que é o 6, e aqui o zona 5, que é o 18. Quais são as formas de tratamento da icterícia patológica? As formas são fototerapia, a sanguíneo-transfusão e também a imunoglobulina standard endovenosa.
Quais são os cuidados que devem ser tomados aqui durante a fototerapia? Proteger os olhos com cobertura radiopaca por meio de camadas de veludo negro ou papel carbono negro envolvido em gaze. Verificar também a temperatura corporal a cada 3 horas, com o objetivo de detectar sinais de hipo ou hipertermia, e o peso diário também, pois pode haver perda de peso durante esse tratamento. Aumentar a ingestão hídrica e cobrir a solução parenteral e o equipo com papel alumínio ou utilizar extensores impermeáveis. A sanguíneo transfusão, ela é indicada, utilizada para diminuir os níveis de bilirrubina e o risco de kernícteros, que é a lesão cerebral provocada por icterícia grave, remover hemácias com anticorpos ligados e os anticorpos livres e corrigir a anemia e melhorar a função cardíaca nos RNs com hidrópsia, acúmulos de líquidos, edemas cavitários e também com anemia hemolítica, ok? Então, aqui são cuidados que a gente deve ter durante a fototerapia e as indicações da exsanguíneo transfusão. No recém-nascido a termo, a bradicardia é definida como a frequência cardíaca menor que... Pessoal, bradicardia no recém-nascido é a frequência cardíaca menor que 100, tá certo? Letra C é o nosso gabarito. E aqui, tomando como valores de referência, nós temos a frequência cardíaca do RN, normocárdio, de 120 a 160 batimentos por minuto. Taquicardia são valores maiores que 160 batimentos por minuto e bradicardia menor que 100 batimentos por minuto. Já a frequência respiratória do RN, ela vai ser aqui entre 30 a 60 IRPM, tá? Então, acima de 60 já seria aqui taquipneia, e abaixo de 30, bradipneia, ok? Questão de número 15. De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, a profilaxia da conjuntivite gonocócica no recém-nascido com colírio antibiótico deve ser realizada em até, pessoal, conforme as recomendações do Ministério da Saúde, em até 1 hora após o nascimento, tá? E falando sobre a oftalmia neonatal, também chamada de conjuntivite neonatal, ela possui como sinais e sintomas clínicos eritema, edema e secreção purulenta. Ela pode ser contraída durante o nascimento no contato com as secreções maternas contaminadas por a Neisseria gonorreia, da gonorreia, que causa a forma mais grave da doença, clamídia, que é a forma mais comum, e o risco maior de contrair as doenças em partos normais, tá? A nota técnica 11 de 2024 definiu que, na verdade, ela reforçou, porque já existia essa recomendação, reforçou a substituição do nitrato de prata a 1% para a prevenção da oftalmia neonatal pela a iodopovidona 2,5%, a eritromicina 0,5% e a tetraciclina 1%, sendo previsto o uso do nitrato somente realmente em casos que não se dispõe dos outros mencionados anteriormente. Então, via de regra, o que é que deve ser utilizado aqui para prevenção da oftalmia neonatal? A iodopovidona 2,5%, a eritromicina a 0,5% ou a tetraciclina a 1%. Questão de número 16. Sobre as manifestações clínicas e conceitos relacionados às diarreias e doenças respiratórias em crianças, assinale a alternativa correta. Então, letra A. A doença diarreica aguda é definida como a ocorrência de, no mínimo, 2 evacuações amolecidas em 24 horas. Pessoal, tem que ser, no mínimo, 3 episódios aqui, tá? 3 evacuações. Então, essa aqui já está errada. Letra B. A sede intensa, os olhos fundos e irritação são sinais de desidratação grave. Aqui é desidratação moderada. Letra C. A tiragem subcostal ocorre quando a parede torácica inferior se retrai durante a inspiração. Aqui está correto. Letra C é o nosso gabarito. Letra D fala, os casos de diarreia que duram mais de 10 dias são classificados como diarreia persistente. Aqui tem que ser 14 dias ou mais, não são 10 dias, e é na tiragem intercostal quando a criança inspira. Quando a criança inspira, toda a parede torácica e o abdômen se movem para fora.
pessoal, na tiragem subcostal, né? Aqui na respiração normal, o que que a gente tem? Toda a parede torácica superior e inferior e o abdômen se movem para fora. Quando a criança inspira, tá? Quando há tiragem subcostal, a parede torácica inferior se move para dentro quando a criança inspira. Então, aqui, letra E está incorreta e nós temos como gabarito realmente a letra C. Aqui tem os comentários, né, da questão, tá certo? Essas informações aqui a gente encontra no IGP, né, manual aqui importante. E vamos para a questão 17. Com base nas orientações de manejo do paciente com diarreia, a quantidade de líquidos que uma criança de 5 anos deve ingerir após cada evacuação diarreica é de... Pessoal, quando é uma criança nessa idade de 5 anos, nessa faixa etária, vai ser de 100 a 200 ml. Então, a letra D de dado é o nosso gabarito. E com base no IGP, né, até 1 ano é 50 a 100 ml depois de cada evacuação aquosa e 1 ano ou mais de 100 a 200 ml depois de cada evacuação aquosa, como era o caso aqui da questão, porque aqui nós tínhamos uma criança de 5 anos. Questão de número 18. Um recém-nascido do sexo masculino a termo apresentou perímetro cefálico de 33 centímetros. Essa medida é considerada, pessoal, essa medida aqui ela está adequada para a idade gestacional, tá certo? Então, letra A é o nosso gabarito. Qual que é a média aqui do perímetro cefálico normal, né, de um recém-nascido? Entre 32 a 38 centímetros. Tem autores que colocam que é até 35 centímetros, né? Mas nesse caso aqui estava 33, então super dentro aqui do intervalo. E o perímetro torácico é de 30 a 33, sendo em média 32. Ao nascimento, é importante a gente ressaltar que o perímetro cefálico ele é maior que o perímetro torácico, ok? Questão 19. Sobre a escala de Apgar, analise as afirmativas a seguir, assinalando V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá. Primeiro, o índice de Apgar é o principal parâmetro para determinar o início da reanimação do recém-nascido e as manobras que devem ser realizadas. Pessoal, ele não deve ser utilizado para determinar o índice aqui não de início das manobras de reanimação. Então, esse aqui já está falso, está incorreto, ok? Então, a gente já pode eliminar, inclusive, a letra B e a letra D. O segundo, se o resultado do Apgar for inferior a 7, no 5º minuto, recomenda-se a sua aplicação a cada 5 minutos até os 20 minutos de vida. Esse aqui está verdadeiro. E o último, entre os parâmetros avaliados estão frequência cardíaca, tônus muscular, esforço respiratório e coloração. Perfeito. Então, nós temos FVV. Letra A é o nosso gabarito. E revisando aqui os parâmetros que são avaliados, né, no índice de Apgar, nós temos: quanto melhores os parâmetros avaliados, maior será a pontuação na escala. Então, nós temos no A, a avaliação da cor da pele, né? Vai ter a pontuação 0 se estiver apresentando cianose e palidez cutânea. 1 se o corpo estiver róseo e as extremidades cianóticas. E 2 se ele estiver completamente rosado, né? Ou seja, sem cianose, ok? O P é de frequência cardíaca, né? O pulso. 0 vai estar ausente, né, se ele estiver ausente. 1, se a frequência estiver lenta, ou seja, menor que 100 batimentos por minuto. E normal, se estiver maior que 100 batimentos por minuto. O G é de irritabilidade. Ele vai receber 0 se estiver irritabilidade ausente. 1 se tiver alguma reação, como careta ou estimulação agressiva. E 2, o choro vigoroso, tosse ou espirro. O A, tônus muscular aqui, né, o outro A do Apgar. O 0, se ele estiver flácido, ou seja, sem nenhuma atividade. O 1, se tiver alguma atividade, como flexão dos membros nas extremidades. O 2, se estiver muito ativo, tanto braços e pernas, né, flexionados, que resistem à extensão. O R é de esforço respiratório. Então, 0, se estiver ausente. 1, se estiver irregular, lento ou choro fraco, e o 2, regular.
ou choro forte, ok? Caso a pontuação esteja menor que 7, no 5º minuto, o RN ele deve ser reavaliado a cada 5 minutos até os 20 minutos de vida, né? Como foi cobrado na questão. E com relação à classificação, se ele obtiver entre 0 a 3 pontos, né? Aqui no índice de Apgar, se ele obtiver entre 0 a 3 pontos, vai indicar sofrimento grave. Entre 4 a 6 pontos, sofrimento moderado. E maior ou igual a 7 pontos, ausência de dificuldade de adaptação à vida extrauterina, ok? Questão de número 20. O Ministério da Saúde recomenda uma frequência de consultas de puericultura por faixa etária para o adequado acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. Sobre o tema, é correto afirmar que: letra A, são recomendadas 10 consultas de rotina no primeiro ano de vida? Não, no primeiro ano de vida são recomendadas 7 consultas, tá? Esse 7 aqui ficou feio, não foi, gente? Mas é um 7. Letra B, após o segundo ano de vida, são recomendadas consultas anuais próximas ao mês do aniversário. Letra B, perfeita. Letra B de bola é o nosso gabarito. Sobre o crescimento e desenvolvimento, pessoal, essa questão aqui da puericultura, o Ministério da Saúde recomenda que sejam 7 consultas no primeiro ano de vida. Então, essas consultas elas vão ocorrer na primeira semana, depois no primeiro mês, no segundo mês, no quarto, no sexto, no 9º e no 12º mês. Além de 2 consultas no segundo ano de vida, no 18º e no 24º mês. A partir de 2 anos, as consultas elas devem ser anuais e devem ser agendadas, né, próximas do mês de aniversário da criança, ok? De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, uma condição materna que contraindica a amamentação, pessoal, gente, aqui vai ser letra B, o uso de radiofármacos, tá certo? Nas seguintes situações, o aleitamento materno ele não é recomendado de jeito nenhum. Quais são essas situações? Mães infectadas pelo HIV, mães com a HTLV 1 e 2, né? Uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação, como, por exemplo, nós temos os antineoplásicos e os radiofármacos, tá? Como essas informações sofrem frequentes atualizações, é importante que o profissional de saúde sempre esteja, né, se atualizando. E também criança portadora de galactosemia, né, que é uma doença rara em que ela não pode ingerir leite humano ou qualquer outro tipo de lactose. Então, nesse caso também, a amamentação ela não é recomendada. Sobre a interrupção temporária da amamentação, nós temos algumas situações clínicas. Quais são essas situações? Infecção herpética, né, quando há vesículas localizadas na pele da mama, aí a amamentação ela vai ser interrompida nessa mama que tem as vesículas e ela vai ser mantida na mama sadia. Varicela, se a mãe apresentar vesículas na pele 5 dias antes do parto ou até 2 dias após o parto, recomenda-se o isolamento da mãe até que as lesões adquiram a forma de crosta. A criança deve receber imunoglobulina humana antivaricela zoster, tá? Disponível nos centros de referência de imunobiológicos especiais, que deve ser administrada em até 96 horas do nascimento, aplicado o mais precocemente possível. E doença de Chagas na fase aguda da doença ou quando houver sangramento mamilar evidente, também deve-se interromper a amamentação. Questão de número 22. Na definição de hipertensão gestacional, é necessário, entre outros critérios, medir a pressão arterial em 2 ocasiões, né? Com, pelo menos, pessoal, 1 hora de intervalo? Não. 2 horas? Não. 3 horas? Também não. 4 horas, sim. No mínimo 4 horas de intervalo. Então, letra D é o nosso gabarito. De acordo com as diretrizes brasileiras da hipertensão arterial, a hipertensão gestacional caracteriza-se por pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio ou PAD maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio ou ambas em mulher com PA previamente normal, após 20 semanas de gestação, né? Então, ela é caracterizada por uma hipertensão que vai surgir após 20 semanas de gestação, medida em 2 ocasiões com pelo menos 4 horas de intervalo, sem proteinúria
ou sem sinais de gravidade, que retorna ao normal no período pós-parto. Já a hipertensão crônica é a hipertensão diagnosticada ou presente já antes da gestação ou antes das 20 semanas de gestação, ou hipertensão diagnosticada pela primeira vez durante a gravidez e que não se normaliza após o parto. Então, aqui seria a hipertensão crônica, beleza? Questão 23. Na assistência ao parto normal, a profilaxia antibiótica para ruptura prematura de membranas no termo é recomendada em mulheres com período de latência. Pessoal, aqui a ruptura prematura de membrana no termo, ela é recomendada no caso com mulheres com período de latência superior a 12 horas, tá? Então, letra E é o nosso gabarito. A profilaxia para ruptura prematura de membranas no termo é recomendada em mulheres com período de latência superior a 12 horas. Ela é definida como a saída espontânea de líquido amniótico pela vagina após a perda da integridade das membranas ovulares, na ausência de sinais de trabalho de parto, em gestações acima de 20 a 22 semanas. Ocorrem aproximadamente 10% de todas as gestações e 80% desses casos ocorrem no termo. Ela é classificada em pré-termo quando ocorre entre até 36 semanas e 6 dias e no termo quando acontece a partir de 37 semanas. Questão de número 24. Uma puérpera na terceira semana de pós-parto procurou a unidade básica de saúde relatando sinais e sintomas característicos de baby blues. Assinale a opção que apresenta características desse transtorno emocional. Letra A. Provoca alterações mentais, corporais e de humor que podem durar de semanas a anos, interferindo de forma significativa na vida pessoal da mulher. Letra B. Caracteriza-se pela perda de contato com a realidade e alucinações. Falso. Letra C. Gera transtornos de humor. Perdi aqui minha canetinha, peraí. Gera transtornos de humor de longa duração, episódico, potencialmente grave e que algumas vezes pode cursar com sintomas psicóticos. Letra D. Alterna momentos de alegria seguidos de tristeza e certa melancolia pela sensação de não ser capaz de cuidar do bebê e pode ser considerada um período de risco para a saúde mental da mulher. Letra D é o nosso gabarito, né? Baby blues tem essas características, né, de alternar momentos de alegria seguido de tristeza e melancolia. Então, letra D é o nosso gabarito. E questão de número 25. Assinale a opção que apresenta a atividade preconizada pelo Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento instituído pelo Ministério da Saúde. Letra A. Realização da primeira consulta de pré-natal até o 5º mês de gestação. Não, gente, deve ser até o 4º mês, tá certo? Letra B. Realização do exame de glicemia de jejum na primeira consulta e na 20ª semana. Falso também. Letra C. Realização de uma consulta no puerpério até 50 dias após o nascimento. Falso. E letra D. Realização do exame de VDRL na primeira consulta e na 30ª semana de gestação. Letra D é o nosso gabarito da questão, letra D de dado. E aqui, sobre o programa de humanização no pré-natal e nascimento, ele está estruturado nos seguintes princípios. Toda gestante tem direito ao acesso ao atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, parto e puerpério. Toda gestante tem direito de saber e ter assegurado o acesso à maternidade em que será atendida no momento do parto. Toda gestante tem direito à assistência ao parto e ao puerpério e que esta seja realizada de forma humanizada e segura, de acordo com os princípios gerais e condições estabelecidas na prática médica. E todo recém-nascido tem direito à assistência neonatal de forma humanizada e segura. O objetivo primordial do programa de humanização no pré-natal e nascimento é
assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério, às gestantes e ao recém-nascido, na perspectiva dos direitos de cidadania. Em relação ao adequado acompanhamento pré-natal e assistência à gestante e à puérpera, deverão ser realizadas as seguintes atividades. Então, aqui nós temos realizar a primeira consulta até o 4º mês de gestação, né? Não é até o 5º, como falava lá na questão. Segundo, garantir os seguintes procedimentos. Realização de no mínimo 6 consultas no pré-natal, sendo uma no primeiro trimestre, 2 no segundo e 3 no terceiro. Realização de uma consulta no puerpério até 42 dias após o nascimento. Terceiro, realização dos seguintes exames laboratoriais. Então, aqui tem tipagem AB/RH, VDRL, um exame na primeira consulta e outro na 30ª semana de gestação. Urina, um exame na primeira consulta e outro na 30ª semana de gestação. Glicemia de jejum vai ser um na primeira e outro na 30ª semana de gestação. Um na primeira consulta e outro na 30ª semana de gestação. E também a parte aqui do hematócrito, né, dos exames sanguíneos na primeira consulta, tá? Testagem anti-HIV também deve ser garantida esse procedimento, aplicação da vacina antitetânica e atividades educativas como classificação de risco gestacional. Então, todos esses procedimentos eles devem ser garantidos à gestante aqui, conforme o programa de imunização no pré-natal e nascimento, ok? Pessoal, esse foi o nosso último simulado aqui, tá certo? Tem outros simulados disponíveis para o Enário, eu espero que você tenha aproveitado, né, para assistir, né? São conteúdos aqui muito amplos, né? Essa parte de urgência e emergência, traumas, paciente crítico. Então, eu tentei trazer questões que cobram aqueles temas, né? Que assim, se você não souber aquele dado específico, né, você vai perder aquela questão. Então, eu trouxe aqui conteúdos chaves para a gente revisar. Espero que você tenha aproveitado bastante essa revisão e te desejo também uma excelente prova e volta para me contar aí que eu tô torcendo pela tua aprovação. Aqui tem, inclusive, pessoal, o arroba aqui do Insta, né, arroba Profiligia. Então, se você não me acompanha por lá, vai lá, já comece a acompanhar também o perfil do Insta, tá? E volta para me contar da tua aprovação no Enário, que eu vou ficar com certeza na torcida. Um forte abraço e uma excelente prova!